O deus marcial que regrediu ao nível 2 capítulo 334. Um dia antes das finais da Space Arena Master League. Octane, o CEO da Octane Investments, patrocinou você com 100 bilhões GP e enviou-lhe uma mensagem. Tornar-se finalista. Investir nesta aposta foi a escolha certa. Obrigado por ter sucesso, Blue Chip. Juntamente com um patrocínio substancial, a Octane Investments enviou uma mensagem adicional a Seong Ji-han. E 100 bilhões não são suficientes para os lucros, então vamos também lhe dar algumas informações sobre seu oponente na final. O adversário da final, ele os lista como Pequeno Sol. O adversário da final, Little Sun. Com um nome como Little Sun, Seong Ji-han pensou que deveria ser outro nome grandioso dado a um out por alguma constelação. Pequeno Sol. Essa é a convocação do Rei Sol. O Rei Sol? Sim, ele é uma grande constelação visando a posição do administrador vermelho desaparecido. Uma entidade além de considerar missões de evolução racial, mas de forma intrigante, ele enviou sua convocação para a Liga Master. Ele deve ser bem forte. Então. Bastante. Assista à luta. Zing. Uma tela apareceu diante dos olhos de Seong Ji-han, exibindo uma cena familiar do campo de batalha da arena. De um lado estava um elfo antigo com cabelo meio verde. Do outro, uma pequena esfera brilhante do tamanho de um punho pairava. Pequeno Sol, por que uma entidade como você viria para a Liga Master? Apesar das perguntas do antigo elfo, o orbe brilhante permaneceu em silêncio. Clarão. E então, com um flash de luz branca brilhante, toda a arena foi envolvida pela luz, logo enterrando tudo no esquecimento. Victor, Pequeno Sol. Num mundo obliterado pela luz, a mensagem do sistema anunciava a conclusão do jogo. Outras partidas que Octane mostrou tiveram resultados idênticos. Poder esmagador. Neste torneio da Liga Master, você e Little Sun dominaram os jogos. Porém, com base no poder demonstrado nas partidas, Little Sun parecia mais forte. Afinal, conseguiu destruir o campo de batalha. Sim, assim, a nossa empresa de investimento decidiu permitir o investimento autônomo com base em julgamentos individuais para esta partida. Todos, exceto eu, apostam no Little Sun. É assim mesmo? Então, você apostou em mim? Não, eu não apostei neste jogo. Normalmente, eu certamente teria investido na causa de uma grande constelação. Mas, minha intuição enviou um aviso. Seguindo seu instinto, Octane não investiu na grande constelação. Mas isso também não significava que ele estivesse disposto a apostar dinheiro em Seong Ji-han. Seong Ji-han riu. Bem, obrigado pela informação. Então, boa sorte. Bip. Conforme a mensagem de Octane desapareceu, Seong Ji-han murmurou baixinho. Fornecendo patrocínio e agora informações, muito cavalheiro. Normalmente, ele não é desse tipo. Parece que Octane quer manter uma conexão com você. Realmente? Sim, ele costumava ser gentil ao investir em mim também, mas tornou-se implacável depois. Bem, é improvável que uma empresa de investimento demonstre bondade incondicional. Pensando que precisaria manter uma distância adequada, Seong Ji-han relembrou as cenas de batalha que Octane lhe mostrara. Pequeno Sol, Apesar de ser chamado de Sol, o Pequeno Sol não era maior que uma lâmpada. Mas a energia que emitia era de fato digna do seu apelido solar. Até chegar às finais, ele havia encontrado principalmente Outs of Constellations. Mas agora, inesperadamente, um adversário formidável emergiu bem no final. Se for o caso, usar todos os meus poderes como quando enfrentei Longinus deve ser suficiente para impedir isso. Com a meia máscara e a ativação dos traços de constelação, seu poder seria bastante amplificado, tornando possível lidar até mesmo com o Pequeno Sol. Mas, como esta não é uma batalha na vida real, vamos atacar primeiro. Como as batalhas na arena espacial não tiveram o mesmo peso que a descida direta de Longinus, Seong Ji-han decidiu experimentar diretamente a luz do Pequeno Sol. Tanto o uso da meia máscara quanto a ativação dos traços da constelação eram poderes com suas próprias limitações. Receber um golpe crítico pode me dar uma pista sobre o uso do retorno da luz. A terceira técnica de aniquilação, retorno da luz, era conhecida apenas pelo nome, sem nenhuma ideia de como usá-la. Ele até infligiu automutilação em um campo de treinamento para testá-lo, mas sem efeito. Valeu a pena sentir o efeito de um golpe crítico de outra pessoa. Tendo decidido como enfrentar Little Sun. Agora, sobre aquela mensagem para usar a Ice Sword Rain. A quarta técnica de aniquilação, Ice Sword Rain. Essa técnica, que tinha uma função de busca, era mais complicada de utilizar em combate real. Por isso não tinha sido muito usada ultimamente. No entanto, Pitya, com quem o contato tinha sido perdido, subitamente enviou uma mensagem apelando à sua utilização. Poderia estar relacionado com Little Sun? Especulando isso, Seong Ji-han se preparou para a final. A primeira coisa que ele verificou foram as probabilidades de aposta para a partida final. 10-1, disparou. À medida que Seong Ji-han demonstrava suas habilidades formidáveis, as probabilidades de apostas diminuíram drasticamente. Mas depois que se soube que seu oponente nas finais, Little Sun, era uma convocação do Rei Sol,
as chances dispararam. Embora os humanos muitas vezes continuassem com sua fé apostando em Seong Ji-han, espécies alienígenas rapidamente reuniram informações e fizeram apostas seguras em Little Sun. Parece que vou ganhar algum dinheiro desta vez. Seong Ji-han colocou todo o seu GP acumulado na aposta. No dia da final, a atmosfera no chat do canal de Seong Ji-han estava totalmente dividida. Seong Ji-han, devemos muito a você até agora. Graças a vocês fiz muitos GPS, mas não tive coragem de apostar nas finais. Como ele deveria vencer o out da grande constelação. É notável que ele tenha chegado até aqui. Muito esforço para uma espécie de nível inferior. Mas por que o Rei Sol se incomodaria em vir até as finais da Liga Master para causar problemas? Exatamente, nenhum senso de justiça eu. No bate-papo alienígena, a derrota de Seong Ji-han já era considerada uma conclusão precipitada. Uau, as chances finais são bem altas. Todos os alienígenas apostaram do outro lado? Vocês não têm fé no Sr. Seong Ji-han. Esperando em bate-papos alienígenas, ouvi sobre uma alternativa da grande constelação. O que é uma grande constelação? Não sei, haha. Seong Ji-han, que derrotou Constellations, vai facilmente esmagá-lo, certo? Com poucas informações sobre as grandes constelações, os humanos ainda tinham esperança de uma vitória, julgando que Sang Ji-han prevaleceria como antes. Objetivamente, o forte aumento nas probabilidades de apostas indicava que o adversário da final era de fato um ser formidável. Mas dada a história de Seong Ji-han com a humanidade, muitos fizeram apostas de fé. Enquanto isso, então esse é o Pequeno Sol. Clarão. Convocado ao campo de batalha, Seong Ji-han olhou para a entidade flutuando à sua frente. Uma esfera branca brilhante do tamanho de uma lâmpada. Entre todos os adversários enfrentados na arena, era o menor, mas o poder contido nele era incomparavelmente intenso. Verdadeiramente digno de ser chamado de out de uma grande constelação. Este alternativo abrigava um calibre de poder diferente daqueles que Seong Ji-han havia despachado sem esforço até agora. Considerando as partidas anteriores mostradas por Octane, um ataque deveria ter sido lançado antes que Little Sun piscasse sua luz, pois assim que começou a emitir luz, tudo, inclusive a arena, foi destruído. No entanto, vamos ver. Swoosh. Sem invocar nenhuma arma, Seong Ji-han cruzou os braços, sinalizando para o primeiro ataque. Uau! Assim que Seong Ji-han cruzou os braços, a luz explodiu de Little Sun como uma explosão. Esse é o fim. A rebelião das espécies de classificação mais baixa termina assim. De qualquer forma, esta espécie, a humanidade, não demorará muito para que subam do posto mais baixo. Seu campeão é tão forte. Certo, com esse nível de força, uma constelação nascerá em breve. Com a sua ajuda, ganhamos bem. Obrigado, Seong Ji-han. Quando a luz explodiu, o bate-papo alienígena rapidamente agradeceu, presumindo que Seong Ji-han havia terminado. Enquanto em outros lugares tudo estava cheio de luz, apenas o local onde Seong Ji-han estava permaneceu intocado pelo brilho totalmente branco. Em vez de uau! Fortes chamas vermelhas o engolfaram, resistindo à luz. O poder do Pequeno Sol. Seu poder de fogo é considerável, mas administrável com minhas estatísticas. A estatística não classificada vermelha. Essa habilidade, tendo um controle esmagador sobre o fogo, resistiu fortemente à luz do Pequeno Sol. Inicialmente, ele pensou em receber um golpe crítico para testar o retorno da luz. Mas a luz estava inesperadamente fraca. Por que ele ainda está vivo? Como ele bloqueou a luz do Pequeno Sol? Não, mesmo que tenha acabado de ser enviado para a Liga Master, é a alternativa do Rei Sol. Um jogador não deveria ser capaz de bloquear essa luz. Não, sério, o que ele é? É um retorno de 10 vezes. Enquanto isso, enquanto Seong Ji-han se mantinha firme contra a luz do Pequeno Sol, os espectadores alienígenas não conseguiam compreender a situação. Embora, Pequeno Sol, fosse apenas um out e não um avatar da grande constelação, portanto de status inferior, seu criador ainda era uma grande constelação. Apesar do impressionante desempenho de Seong Ji-han na arena, bloquear tal ataque parecia inconcebível. Espere, é apenas temporário. Sim, ele eventualmente morrerá. Ele tem que apostar no Rei Sol foi uma vitória certa. Como ele poderia bloquear a luz do Rei Sol com fogo? Isso faz algum sentido? Então, ele vai ficar impressionado com a luz em breve, hahaha. Os telespectadores alienígenas continuam esperando que Seong Ji-han não aguente, ainda. SSHHH. O lado a parar primeiro foi o Little Sun. Já acabou? Decepcionado, Sang Ji-han olhou em volta. Exceto ele, a arena ficou devastada. Não emanava mais luz do Pequeno Sol e o mundo ainda estava submerso em um branco brilhante. Quase não sobrou nenhum poder em Little Sun. É hora de terminar. No início da partida, ele estava cheio de uma energia tremenda. Mas depois de emitir luz uma vez, o orbe branco brilhante parecia esgotado. Tanto para uma alternativa de uma grande constelação, isso pode acabar aqui. Se fosse mais forte, deveria ter sido na Liga dos Grandes Mestres, não aqui. Mas então por que Seong Ji-han está aqui, hahaha? Ele ainda está apenas no nível Master, hahaha.
Literalmente, porque os alienígenas pensaram que isso terminaria tristemente para Seong e Ji-han? Só porque apostaram nisso. Sem fé na humanidade? TSK. Amém. Por favor, se você é humano, aposte em Seong e Ji-han hahaha. Por favor, se você for coreano, agora se expandiu para, se você for humano, lol. Enquanto as pessoas que trocaram de lado no bate-papo alienígena lamentavam suas escolhas. Agora é hora de usá-lo. SSHHH. Seong e Ji-han tirou o eclipse de seu braço esquerdo. Artes divinas fundamentais. Segredo de Deus da aniquilação. Chuva de espada de gelo. Uau! Instantaneamente, eclipse congelou, elevando-se acima da cabeça de Seong e Ji-han e começando a congelar a atmosfera. O calor persistente do pequeno sol, ainda presente em sua luz, resistiu à formação da chuva de espada glacial. Mas, rachadura. Eventualmente, o céu congelou e, a partir daí, uma espada de gelo gigante atingiu Little-san. Comparada com o pequeno orbe brilhante, a espada feita de gelo desceu em tamanho esmagador. Ainda. SSHHH. A maioria das espadas de gelo derreteu antes de chegar ao orbe, e apenas algumas fizeram contato, mal tocando a ponta do pequeno sol. Tocar. Enquanto continuavam atingindo a superfície superior, as espadas apontaram para o centro do topo do pequeno sol, atingindo-o repetidamente. Então, clarão. Um leve brilho vermelho apareceu na superfície superior do pequeno sol branco. Esse é o alvo da chuva de espada de gelo? Embora encapsulado dentro do orbe brilhante, a aparência do brilho vermelho, revelado pela chuva de espada de gelo, parecia emanar uma aura diferente do pequeno sol. Seong e Ji-han se aproximou. Alcançando a luz, personagens apareceram. Este é um item do Rei Sol. Só ele pode possuí-lo. Isso é. Ele não tinha visto essa frase antes? Enquanto Seong e Ji-han parou para pensar. Aqueles que o cobiçam, trarão ruína às suas 3 gerações. A última frase apareceu, e a totalidade branca e brilhante ficou vermelha profunda. E então, estrondo. Uma enorme explosão envolveu o mapa, cobrindo tudo à vista.